Imagine um povo inteiro reunido aos pés de uma montanha que treme como se fosse um coração pulsando fogo. Relâmpagos rasgam o céu, trovões ecoam como se o próprio universo gritasse, e uma trombeta que ninguém sabia de onde vinha soava cada vez mais alto, chamando milhares de pessoas para o encontro mais impressionante de suas vidas. O Monte Sinai ardia em chamas, envolto em uma nuvem espessa, enquanto uma presença invisível, irresistível e aterradora descia sobre ele. Ali não era um rei humano, nem um exército poderoso que se revelava, mas o Criador dos céus e da terra, pronto para falar diretamente com seus filhos. O que você ouvirá agora não é apenas uma história antiga, mas o momento exato em que Deus decidiu gravar em fogo e trovões os princípios eternos que definiriam não só uma nação, mas toda a humanidade. Você está prestes a entrar no cenário mais majestoso e solene já registrado nas Escrituras. O dia em que a voz do Eterno ecoou no Sinai. Logo depois de se acamparem ao pé do Sinai, Moisés foi chamado a subir sozinho a montanha para encontrar-se com Deus. O cenário era grandioso e imponente. A vereda era íngreme, áspera, e o vento soprava forte, enquanto ele avançava com passos firmes em direção à nuvem espessa que assinalava o lugar da presença de Jeová. Ali, Israel seria estabelecido em uma relação íntima e solene com o Altíssimo, não apenas como um povo peregrino, mas como uma nação santa, uma igreja sob o governo direto de Deus. Então, o Senhor transmitiu a Moisés uma mensagem que deveria ser levada ao povo. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Êxodo 19, 4-6. O peso dessas palavras ecoava como um convite divino, um pacto de amor e de propósito eterno. Ao retornar ao acampamento, Moisés convocou os anciãos e lhes transmitiu a mensagem divina. O povo, tomado de reverência e expectativa, respondeu em uníssono: tudo o que o Senhor tem falado, faremos. Aquelas palavras não eram apenas um eco de obediência, mas o início de um concerto sagrado, onde Israel reconhecia o Senhor como seu governador e se comprometia a viver sob sua autoridade. Novamente Moisés subiu a montanha, e o Senhor lhe disse: eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente. A cada encontro, Deus não apenas instruía Moisés, mas o exaltava diante da nação, para que Israel aprendesse a confiar no líder escolhido e, principalmente, confiasse no próprio Deus que os guiava. O Senhor, então, revelou a Moisés seu propósito. O momento de entregar a sua lei seria marcado por uma cena de incomparável majestade. Não seria algo comum, mas uma manifestação que gravaria para sempre no coração do povo a santidade do seu nome. Ele ordenou: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles os seus vestidos, e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Êxodo 19:10-11. A ordem era clara: purificação, arrependimento, preparação. Vestes limpas, corações humildes, lábios em oração. Aquele não seria um encontro trivial, mas o instante em que o Criador do universo falaria diretamente com seus filhos, revelando-lhes sua vontade eterna. Nos dias de preparação, Israel foi envolto em um clima de reverência e temor. Moisés lembrou ao povo a necessidade de santidade e determinou que um limite fosse posto em volta do monte, para que ninguém, nem homem, nem animal, ousasse atravessá-lo sob pena de morte. Assim, toda a congregação aguardava em silêncio solene, dedicando-se à humilhação e ao jejum, buscando que suas almas fossem purificadas de toda iniquidade. O terceiro dia, porém, chegou. Pela manhã, todos os olhos se voltaram para o Sinai, e um espetáculo indescritível começou a tomar forma. A nuvem densa se tornava cada vez mais escura, descendo até cobrir a montanha.
Relâmpagos cortavam o céu, trovões ribombavam com força tremenda, e um som semelhante ao de uma trombeta ecoava convocando o povo à presença de Deus. Moisés guiou o povo até o pé do monte. O que se viu foi aterrador e glorioso ao mesmo tempo. E todo o monte de Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e o seu fumo subiu como fumo de um forno, e todo o monte tremia grandemente. Êxodo 19, 18. A glória de Deus era como fogo devorador diante da multidão. O som da trombeta não cessava, mas aumentava, tornando-se cada vez mais intenso. O povo, tomado de temor, caiu com o rosto em terra, incapaz de permanecer em pé diante da majestade de Jeová. Até mesmo Moisés, que já havia falado com Deus, confessou: "Estou todo assombrado e tremendo." Hebreus 12, 21. A presença divina era irresistível, e o silêncio que seguiu os trovões e o soar da trombeta foi ainda mais solene que o próprio estrondo dos céus. Então, do meio da escuridão espessa, cercado de miríades de anjos, o Senhor falou. Sua voz ressoou sobre a montanha como trovão, mas com clareza penetrante, gravando-se na mente de todos. Moisés descreveu essa cena dizendo: "O Senhor veio de Sinai e lhe subiu de Seir, resplandeceu desde o monte Parã, e veio com 10 milhares de santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Na verdade, ama os povos. Todos os seus santos estão na tua mão. Postos serão no meio, entre os teus pés. Cada um receberá das tuas palavras." Deuteronômio 33, 2 a 3. E a voz de Deus declarou: "Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão." Êxodo 20, dos 12. O legislador eterno apresentava-se não apenas como juiz, mas como libertador, como aquele que amou e resgatou seu povo, com braço poderoso. Naquele dia, não foram apenas os hebreus que receberam a lei, mas toda a humanidade. Israel fora escolhido como guardião do depósito sagrado, mas o decálogo foi entregue como princípio universal de vida, aplicável a todas as gerações. Não eram preceitos pesados, mas 10 mandamentos que expressavam de forma clara os deveres do homem para com Deus e para com o próximo, resumidos no maior de todos os princípios: o amor. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Lucas 10, 27, Deuteronômio 6, 4 a 5, Levítico 19, 18. A voz que ecoou no Sinai não falava apenas a Israel, mas a toda a terra, chamando cada coração a viver em santidade, amor e fidelidade diante do Criador. Quando a voz de Deus ecoou sobre o Sinai, o primeiro mandamento foi pronunciado com majestade irresistível: "Não terás outros deuses diante de mim." Êxodo 23. O Criador dos céus e da terra, o ser eterno e autoexistente, deixava claro que somente ele tem direito ao culto supremo e à total devoção do coração humano. Nenhuma afeição, nenhum objetivo terreno, nenhum ídolo poderia ocupar o lugar dele em nossa vida. Tudo aquilo que diminui nosso amor por Deus ou rouba nossa lealdade ao seu culto torna-se um falso Deus. A advertência é clara: o Senhor não compartilha sua glória com nada nem ninguém. Ao homem cabe reconhecer que apenas o Senhor é digno de adoração e que toda tentativa de colocar qualquer coisa acima dele é idolatria disfarçada. Era um chamado direto a Israel, mas também a toda a humanidade, para que o coração fosse completamente consagrado ao único e verdadeiro Deus. Em seguida, o segundo mandamento soou sobre a montanha com o mesmo poder avassalador: "Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança, do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás." O Senhor denunciava a prática comum entre as nações vizinhas, que fabricavam imagens e alegavam adorar a divindade através delas. Mas Deus expôs essa ilusão. Qualquer tentativa de representá-lo por meio de objetos materiais diminui sua glória infinita e degrada a mente humana. O eterno Criador não pode ser reduzido a pedra, madeira ou metal.
Então ressoou a advertência solene: Eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. O ciúme divino não era capricho, mas o reflexo da intimidade do relacionamento de aliança, semelhante ao casamento. A idolatria era adultério espiritual. Ainda assim, junto à advertência havia promessa: Faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Um eco de esperança, uma herança eterna que transcenderia gerações. O terceiro mandamento desceu como espada afiada sobre o coração do povo. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Êxodo 27. O nome de Deus não é palavra trivial a ser repetida sem peso ou reverência. Cada menção a ele deveria carregar a consciência de sua santidade e majestade. Juramentos falsos, promessas vãs, conversas descuidadas que profanam o sagrado. Tudo isso desonra ao Altíssimo. A voz que estremecia os céus chamava os homens a lembrar que santo e tremendo é o seu nome. Salmo 111, 9. Esse mandamento não apenas proibia o abuso verbal, mas convocava cada coração a cultivar uma atitude de respeito profundo, reconhecendo que o Senhor não é uma ideia, mas um Deus vivo, santo e verdadeiro. Então veio a ordem que unia céu e terra, criação e redenção. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Êxodo 20, 8 a 11. O Senhor recordava ao seu povo que o sábado não começara no Sinai, mas na própria criação, quando ele descansou no sétimo dia e o abençoou. Guardar o sábado era mais que uma prática ritual. Era reconhecer quem era o verdadeiro Criador, distinguir Jeová dos falsos deuses das nações e afirmar-se como seu povo. Esse mandamento trazia dentro de si o selo do legislador, pois nele estavam o nome e a autoridade do Criador dos céus e da terra. O sábado era o sinal da aliança, o elo que ligava o povo ao seu Deus. O profeta Isaías ecoaria séculos depois: Se desviares o teu pé do sábado, e de fazer a tua vontade no meu santo dia, e o chamares deleitoso, então te deleitarás no Senhor. Isaías 58, 13 a 14. Era um convite para que cada lar, cada coração, repousasse na presença do Altíssimo, separando um tempo santo para adorá-lo e reconhecê-lo como Senhor da vida. Por fim, a voz de Deus anunciou o quinto mandamento, o primeiro com promessa: Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Êxodo 20, 12. Deus colocava os pais como representantes de sua autoridade nos primeiros anos da vida dos filhos, e exigir honra e respeito a eles era, em última instância, exigir reverência ao próprio Criador. Não se tratava apenas de obediência cega, mas de amor, cuidado e ternura. Os filhos deveriam aliviar os encargos de seus pais, preservar seu nome, sustentá-los na velhice e ser-lhes fonte de alegria. Era um mandamento que preservava a estrutura da família, sustentáculo da sociedade e reflexo do próprio relacionamento de Deus com seu povo. Honrar pai e mãe era, portanto, honrar ao próprio Deus. E a promessa vinha junto: vida longa e bênçãos sobre a terra que ele daria como herança. O sexto mandamento ecoou pelo Sinai, firme e absoluto: não matarás. Êxodo 20, 13. Deus não falava apenas contra o assassinato literal, mas contra toda injustiça que possa abreviar a vida. O ódio oculto, o desejo de vingança, a negligência em socorrer os necessitados ou a prática de excessos que prejudicam a saúde do corpo ou da alma. Cada ação ou pensamento que gera dano a outro é, à luz de Deus, homicídio moral. O mandamento revela que a vida humana é sagrada e que todo desrespeito, ainda que disfarçado em pequenas injustiças, fere o propósito divino da criação. A lei do Criador exigia do homem uma vigilância constante sobre seus sentimentos e atos, promovendo justiça, compaixão e preservação da vida. O sétimo mandamento, igualmente poderoso, disse: não adulterarás. Êxodo 20, 10, 14. Não se tratava apenas de atos visíveis de impureza, mas de pensamentos, desejos e intenções secretas do coração. Cristo, séculos depois, expandiria essa compreensão, mostrando que o pecado não nasce apenas da ação,
mas do olhar e da mente corrompida. Assim, a lei exigia pureza não só na vida exterior, mas na intimidade dos pensamentos. Cada emoção, cada impulso deveria ser controlado e purificado, porque a santidade de Deus reflete-se na integridade interior de seu povo. A fidelidade ao Criador envolve domínio sobre si mesmo e vigilância constante sobre a própria alma. O 8º mandamento ressoou com justiça inabalável. Não furtarás. Êxodo 20, 10, 15. Não apenas atos públicos de roubo ou tráfico eram condenados, mas toda fraude, engano ou tentativa de vantagem sobre o próximo. Cada transação, cada negócio, cada relação humana deveria pautar-se pela integridade absoluta. Deus estabelecia que nem a ignorância, nem a vulnerabilidade alheia poderiam ser exploradas. A justiça divina exigia honestidade nos mínimos detalhes da vida, registrando cada injustiça nos livros celestiais. Assim, o mandamento protege não só a propriedade, mas a dignidade, e ensina que todo ato ilícito é um atentado contra a ordem estabelecida por Deus. O 9º mandamento disse: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Êxodo 20, 16. Aqui, Deus proibia toda falsidade. Palavras, gestos, expressões que induzam ao engano. Um olhar, um gesto, uma sugestão, uma insinuação calculada para criar impressão errada. Tudo isso constituía violação do preceito divino. A intenção de enganar ou prejudicar outro era considerada pecado grave. A difamação, a calúnia, a omissão intencional da verdade, o exagero malicioso, todos eram incluídos nesta lei. Deus mostrava que a integridade não se mede apenas pela ação, mas pela pureza de intenção e pelo cuidado com a reputação do próximo. O 10º mandamento atingiu o âmago do coração humano. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Êxodo 20, 10, 17. Deus proibia o desejo egoísta, raiz de todo pecado. A mente que domina até os desejos é protegida do ato pecaminoso. Observar e reprimir a cobiça era sinal de obediência e santidade. Estes 10 preceitos, proclamados entre trovões e relâmpagos, impressos no coração do povo, revelavam a majestade e santidade de Deus e ensinavam que sua lei é universal, eterna, um padrão de justiça e amor para todos os homens. Diante da terrível manifestação de poder, o povo de Israel recuou aterrorizado. O Sinai fumegava, o fogo da glória de Deus consumia o cume, e o som da trombeta ecoava sem cessar. Tomados pelo medo, clamaram a Moisés: fala tu conosco, e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. Êxodo 20, 10, 19. Moisés respondeu com firmeza e ternura: não temais, que Deus veio para provar-vos, e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. Mesmo assim, a multidão permaneceu à distância, temerosa diante do sublime, enquanto Moisés avançava à escuridão onde Deus se encontrava. A cena gravou no coração de Israel o caráter terrível e santo do pecado e a necessidade de obediência absoluta ao legislador do universo. Percebendo que o povo ainda não compreendia completamente os princípios do Decálogo, Deus deu a Moisés preceitos adicionais, chamados juízos, para instruir na aplicação prática da lei. Estes incluíam regras sobre escravos, crime, dívidas e deveres civis, assegurando justiça e proteção para todos. Um servo hebreu não poderia ser vendido para sempre. O prazo máximo era de 6 anos, com liberdade garantida no 7º. O furto, assassinato ou rebelião eram severamente punidos, mas os direitos dos escravos estrangeiros eram preservados. Mesmo danos menores, como a perda de um dente, davam direito à compensação ou liberdade. Cada detalhe revelava a sabedoria divina e a equidade de seu governo, instruindo Israel a viver em justiça, compaixão e respeito à lei do Criador. Os israelitas, lembrando-se da amarga experiência da escravidão no Egito, foram advertidos a não permitir que a memória do sofrimento se transformasse em crueldade
para com seus próprios servos. Cada um devia colocar-se no lugar do subordinado, praticando a benevolência e a compaixão, tratando os outros como desejariam ser tratados. O Senhor protegia especialmente os vulneráveis. Viúvas, órfãos e estrangeiros eram destinatários de cuidados diligentes. Se de alguma maneira os afligirdes, e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor, e a minha ira se acenderá. Êxodo 22, 23, 24. A lei buscava formar um povo que refletisse a santidade de Deus em justiça, misericórdia e proteção mútua, promovendo a harmonia social e espiritual dentro da nação. Além disso, a justiça divina regulava até os detalhes mais cotidianos da vida. Era proibido cobrar usura do pobre, e qualquer penhor devia ser restituído ao final do dia. Os culpados de furto deviam restituir em dobro. Juízes e magistrados recebiam advertências contra corrupção e suborno. A mentira, a calúnia e o engano eram severamente proibidos. Mesmo atos de bondade deviam ser praticados, inclusive com inimigos pessoais, reforçando a mensagem de que a lei de Deus não era apenas um código de proibições, mas um guia prático para a vida reta e harmoniosa, um reflexo da justiça e da misericórdia do Criador, que governava Israel com sabedoria infinita. A lembrança do sábado era constantemente reforçada, e foram instituídas festas anuais, nas quais toda a nação deveria congregar-se perante o Senhor, trazendo ofertas e primícias de gratidão. O objetivo de todas essas leis e regulamentos era manifestamente claro: ser-me-eis homens santos. Êxodo 22, 31. Israel deveria viver de maneira que refletisse a santidade de Deus, tornando-se digno de ser reconhecido por ele. Moisés registrou cada estatuto com cuidado, preservando-os como tesouro e fundamento da lei nacional, formando a base sobre a qual se cumpririam as promessas divinas à nação escolhida. Deus então enviou uma mensagem direta a Israel: Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Êxodo 23, 22. A coluna de nuvem e fogo que dirigia Israel apontava para Cristo, o Salvador presente que guiava o povo em cada passo, enquanto os tipos e símbolos apontavam para o Redentor futuro. Assim, Israel era continuamente conduzido sob a direção divina, recebendo bênçãos mediante obediência e proteção diante de seus inimigos, enquanto cada ato de Moisés servia de conduíte para a instrução do povo. Ao descer do monte, Moisés reuniu o povo e transmitiu cada palavra e estatuto do Senhor. Israel respondeu unânime: Todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. Êxodo 24. Este compromisso foi registrado por Moisés em um livro, que se tornou testemunho permanente da aliança. Um altar foi erguido ao pé da montanha, ladeado por 12 colunas, representando as tribos de Israel. Sacrifícios foram oferecidos, e o sangue aspergido sobre o altar e o povo, selando o concerto com solenidade. Este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. Hebreus 9, 20 e 19, 20. Cada gesto e cada palavra reforçava a importância da aliança, mostrando que a obediência à lei de Deus seria a condição para receber suas promessas e bênçãos. Moisés recebeu então instruções para que alguns escolhidos subissem ao monte. Ele próprio, Arão, Nadab, Abiú e 70 anciãos de Israel. O povo adorava à distância enquanto os anciãos eram honrados com uma visão da glória de Deus. E viram o Deus de Israel, e debaixo de seus pés havia como uma obra de pedra de safira e como o parecer do céu na sua claridade. Não contemplaram a divindade em si, mas a glória de sua presença, suficiente para infundir temor, reverência e arrependimento. Essa exibição do poder divino preparava o coração humano para a aproximação com o Santo, permitindo-lhes compreender, ao menos parcialmente, a magnitude, pureza e misericórdia daquele que guiava Israel e seria o foco de suas meditações e devoção. Se você chegou até aqui, eu quero agradecer de todo o coração pela sua presença até o final deste vídeo.
O Monte Sinai nos lembra que Deus não fala apenas em meio aos trovões e relâmpagos, mas também deseja escrever a sua lei no coração de cada um de nós. O fato de você ter permanecido até agora mostra que há em você uma sede pela palavra e uma disposição em conhecer mais do propósito eterno do Criador. Que esta mensagem não fique apenas como conhecimento, mas se transforme em vida, em prática e em fé renovada. Se este conteúdo tocou o seu coração, compartilhe com alguém que também precisa ouvir a voz de Deus. Inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu comentário, porque a sua participação fortalece este trabalho e ajuda a levar a mensagem ainda mais longe. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida e a sua família, e que cada dia seja uma oportunidade de andar em fidelidade, amor e esperança. Até o próximo vídeo, e que a paz do Altíssimo esteja sempre com você.